Então, o Brasil, hoje, eu acho que tem as mentes mais criativas do mundo. Justamente porque, cara... A gente trabalha na escassez. A gente trabalha na escassez, mano. Porque chega lá, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu jogo bola com o pessoal da Amazon que vem transferido. A Amazon, Microsoft vem transferido do Brasil pra cá. Daqui a pouco o pessoal vai achar que você é atleta, Darley. Ah, eu jogo tênis. Ah, eu jogo futebol. Uai, é aquela coisa. Ou se eu não morri, ele não acabou, entendeu? Então, assim, não quer dizer que eu jogo bem, quer dizer que eu participo daquele ambiente. É isso. Eu vou lá para tentar queimar minhas calorias e reduzir o estresse da carga de trabalho. Mas todos eles falam, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava no Brasil. Eu sou muito menos estressado do que eu era estressado no Brasil. Logicamente, tem aquele desconforto, estou em outro país, eu preciso entregar mais que o americano que está aqui, que o indiano, por competição vem com o indiano também, os caras são máquinas. Os caras, assim, no que eles fazem, eles trabalham 15, 14 horas por dia, enquanto, tipo, o americano quer trabalhar 8. Então, assim, é difícil competir também. Mas todos eles falam, eu trabalho muito menos. Eu não tenho o trânsito que eu tinha em São Paulo para chegar no escritório, que matava a minha vida. 2, eu não estou o tempo todo olhando para um lado, para o outro, com medo de roubarem o meu celular ou que eu tenho que ficar de olho quando eu paro num sinal, porque não é que não acontece, gente, não entendam mal, mas é que crimes violentos nos Estados Unidos são muito mais difíceis de acontecer, pelo menos na região que a gente está, porque até assim, para dar um exemplo para vocês, quebraram a janela do meu carro e pegaram a mochila da produção. Não, a Priscila, no caso. A Priscila, hoje a Priscila tá aqui, eu chamo ela de produção só quando ela tá controlando. Mas, cara, e eu falei pro policial, tô fazendo um report e tal, e aí eu falei pra ele, tá, mas eu tô vendo a localização, se eu for atrás dele, eu posso atirar nele, certo? Porque ele pegou um bem material meu. Aí ele falou, bem, você pode, é uma escolha sua. Então, as pessoas, elas cometem crimes quando tem coisa vazia, é muito mais, é muito menor o índice de crimes violentos, justamente por isso, porque você não sabe quem tá armado aqui. E aí foi a mesma pergunta que eu trouxe lá pro cara na igreja no domingo, porque é uma igreja que bate muito forte na esquerda aqui dos Estados Unidos, e eu falei, cara, vocês não têm medo de chegar um shooter aqui, um cara e vir atirando? Aí ele falou, olha, poder vir, pode até vir, mas talvez ele consiga disparar 2 ou 3 tiros, porque metade da igreja tá armada. E eu nunca me senti inseguro, nada. Porque se alguém começar, sem contar que tem polícia lá já, esperando, e tem inúmeros oficiais também do exército lá, então fica aquela coisa que, tipo assim, até que ponto ele vai tentar? Porque ele sabe que ele vai... o destino dele é só um. Então, eu acho que isso tudo vai fazendo com que o brasileiro, cara, ele fique naquele modo de sobrevivência e ele tem que ficar o tempo todo. Cara, eu preciso fazer mais, eu preciso criar mais, eu preciso resolver isso. Então o Brasil hoje tem um dos melhores sistemas bancários, por quê? E não é puxando o saco do Brasil ou do Lula ou do Bolsonaro. O Brasil tem o melhor sistema bancário hoje, logicamente por um motivo muito ruim, mas porque existiu uma necessidade. Então quanto mais necessidade um país tem, mais brilhantes eu acho que as mentes vão se tornando. Então acho que esse meu processo foi sendo adquirido devido a toda a escassez, toda a necessidade, todas as situações ruins que foram sendo colocadas na minha frente. E você analisando hoje, né, Darley. O Darley no Brasil sonhava em empreender? Tinha a ver empreendedora? Eu acho que eu não cheguei nesse ponto porque eu ainda estava tentando comer. Porque eu falo que eu não era gordo no Brasil, gente, por falta de dinheiro. Exagero. Porque hoje eu tenho que controlar o que eu vou comer. Cara, se eu abrir meu aplicativo, eu comi hoje 1.870 calorias. E eu tinha que ter comido 1.711. Eu passei um pouquinho. Só que aí eu fiz exercício e tal, compensei. Mas a minha dieta hoje é 1.800 calorias, cortei carne vermelha, porque simplesmente eu tava comendo carne vermelha todos os dias. E não é tipo assim, acém, patinho, colchão do... Não, tava comendo carne tipo ribeye, a maminha, que eu adoro. Tava comendo New York steak. Então, tipo assim, eu acho que eu não tinha isso no Brasil justamente pelo fato que eu tava tentando ainda sobreviver. E eu acho que você melhor do que ninguém sabe da forma que a gente se encontrou, da forma de tudo que a gente foi construindo junto. Então, eu não tinha esse pensamento, vou empreender. Até porque... Como eu sempre estava conversando muito com meu pai administra empresa até hoje, eu vejo assim, cara,
é um inferno isso aqui. Isso aqui é tipo assim, cara, empreender no Brasil é simplesmente abraçar o diabo, dormir com o diabo e beijar na boca do diabo. Juro pra vocês. Porque vocês não têm ideia do quão fácil é nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo muito simples pra vocês. Eu tava conversando com um contador no Brasil, a gente tem uma empresa aberta no Brasil que tá para começar a operação. E aí eu falei pra ele, a gente tá estimando que vai entrar R$500.000. Me dá quanto que vai dar só desse contrato, quanto que eu tenho que pagar de imposto. Aí ele falou, pera aí, eu vou fazer as contas. Aí ele pegou e mandou lá, acho que deu 15,1. Por quê? Porque eu não sou residente fiscal no Brasil, então eu tenho que ir pro lucro presumido, que é o mais alto. E aí, não é o mais alto, tem outros mais altos, mas eu tô no lucro presumido. E aí ele pegou e falou, cara, então você vai ter que pagar, tipo, quase R$80.000. Eu falei, tá, mas eu vou ter despesa com isso, com aquilo, carro, blá, blá, blá. Ele, tá, você deduz depois. Depois? Aí eu falei, depois? Você tá falando sério? Aí eu acho que ele ficou meio assim comigo, assim, ele falou, uai, será que ele tá de sacanagem? Será que ele vive no mundo fantástico de Bob? Aí eu falei pra ele, não, cara, tipo assim, eu falei, desculpa pela pergunta, mas aqui nos Estados Unidos eu pago imposto no que sobra. Uhum. Então, assim, eu pago imposto no que sobra pra eu pagar, no lucro da empresa. E ainda tem gente que reclama, né, de como funciona o tax aqui. Então, o problema é que é o seguinte, aqui o imposto ele é focado para ser feito em cima da renda. Então, quanto maior a nossa renda, o nosso imposto pode chegar até 40%. A nossa diferença, que eu acho que a Priscila que eu tô falando até para ela mesmo, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas o porquê que a gente paga tão pouco imposto é simplesmente pelo fato que a gente tem um payroll fixo lá, a gente já está pagando os impostos, as deduções para o Estado, para o governo. Pela entidade da empresa. Pela entidade da empresa, e aí o restante é feito como distribuição de lucro. Então tem essa diferenciação, que é uma taxação ainda menor do que do payroll normal. Eu acho que, na verdade, tudo depende de como você está classificando a sua empresa, porque a maioria das pessoas chegam aqui para abrir empresa, elas não sabem como funciona, obviamente, né? E elas não têm quem instrua. Então, ela vai abrir empresa, ela não sabe qual é a empresa mais vantajosa para o perfil, né, do que ela precisa. E ela não sabe aproveitar. Quando ela vê, ela está pagando muito mais do que deveria. E eu acho que é por isso que, às vezes, elas ficam frustradas. Porque elas não entendem como funcionam. Às vezes, abrem da forma que não deveria ter aberto. Deveria ter, de repente, aberto em outra categoria. Em outra entidade, uma LLC, uma corporation, não sei. E, às vezes, acaba pagando mais imposto e acaba reclamando. Mas não sabe que o pior, na verdade, era se ela estivesse no Brasil tentando empreender. Eu acho que é o seguinte, é porque ela não era empreendedora no Brasil, ela era só uma assalariada. Com certeza. E aí ela não vê a parte que vai para o governo, que quem vê é a empresa. Para dar um exemplo para vocês, gente, hoje uma pessoa que tem um salário de R$2.000 no Brasil, a empresa gasta no mínimo 3.800. É isso, porque a outra parte vai toda para o governo, e aí seu salário de 2.000 é bruto, tem os descontos, vai mais essa parte. Então o governo ele fica com basicamente quase 55% do salário ali que a empresa está pagando, você junto. E a gente não é um país que tributa renda, o Brasil. Mas eu acho que não é discussão para isso, eu acho que fica muito complexo. Mas eu acho que o maior ponto é que elas não estão acostumadas a empreender. Elas são assalariadas, então o dinheiro que entra é aquilo ali e está livre. E aí ela chega aqui, ela tem que calcular como é que ela vai cobrar o serviço dela. Porque nos Estados Unidos ou você empreende ou você morre. Era isso, ia ser a minha próxima pergunta. Você já tá adiantando minhas perguntas aqui, porque eu ia te perguntar, o Darley se imagina voltando pro ambiente corporativo sendo um funcionário e não um dono de empresa? Não, jamais. Eu acho que eu entraria em depressão. Não, eu tô falando sério. Eu acho que eu ia morrer de ansiedade. Eu me imagino que... Cara, é o seguinte... Antes de você responder, deixa eu só contextualizar o porquê que o Darley tá dando essa resposta, porque eu sei que você não vai falar agora isso. Mas quando a gente estava no Brasil e o Darley estava no último, né, emprego que ele teve, ele passou por um momento muito delicado, né? Ele trabalhou numa empresa onde ele dava o sangue loucamente, mas não tinha retorno. E o retorno que eu digo não é só o retorno financeiro, mas é o retorno de você estar entregando um trabalho que deveria ser colocado em andamento, né? E isso ajudaria toda a população brasileira, porque daqui a pouco ele vai explicar o que é que ele fazia lá. E simplesmente por conta do governo e de sistemas, vamos colocar dessa forma, porque eu digo que o mundo ele é movido por sistemas, né? Tem todo o sistema político, enfim. E por conta de toda essa problemática, o Darley começou a entrar num processo de praticamente uma depressão. Então é por isso que ele acha que tem tanta essa veia de falar não dá pra voltar, justamente porque ele viu a outra face do que é empreender, do que é você colocar todo o seu esforço naquilo que é
seu. Dá muita diferença, gente. É muito diferente você dar o sangue para enriquecer alguém e você dar o sangue para se enriquecer. Não que, né, o processo seja fácil, é muito doloroso. Só quem empreende sabe o quão doloroso é, principalmente no início, você começar do zero algo. E você vendo tudo negativo. O primeiro mês negativo, o segundo mês negativo. Às vezes tem empresas que levam anos para se colocar numa posição ali tranquila, neutra, para sobreviver. E esse processo pro Darley foi doloroso nesse sentido. Agora, Darley, que eu contextualizei, conta para as pessoas no que você trabalhava e o porquê que você entrou nessa pane e você tem tanto temor de voltar para o mundo corporativo. Eu acho que, assim, não é questão de temor ou medo. Se precisar, cara, o Burger King aqui da esquina. Eu já falei pra Priscila, mano, ou eu viro bilionário ou eu quebro. Assim, não tem outra escolha. Porque, assim, cara, de todo mal eu falei pra ela, cara, do chão não passa. Eu vou ali pro Burger King, eu aplico ali, cara, toda vez que a gente vai lá, demora o lanche e tá sempre contratando. Ou seja, o ambiente também não deve ser dos melhores, mas o ambiente ele só determina algo quando você não precisa. Porque se você precisa, você vai lá e faz acontecer. Então, eu falei pra ela, cara, se precisar, eu volto trabalhar no Burger King ali e a gente vive lá dos tacos lá que eles vendem. É 3 tacos por $7. Mano, é 1.000 calorias. Não é taco não, louco. É wrap. É wrap. Dá no mesmo, os mexicanos. O Burger King já virou até restaurante mexicano. Já virou até mexicano. Mas dá 1.000 calorias por os 3. Então, de fome você não morre, você vai comer os 3 ali. Então, assim, eu tenho tudo meio que maquiado, já, tipo, meio que construído na minha cabeça. Se tudo der ruim, vou ali 6 meses e volto de novo pra quebrar cerca no peito se precisar. Então, o que aconteceu no Brasil foi que a gente estava trabalhando num projeto que eu acho que, cara, mudaria muito do Brasil. Hoje a gente tem índice de fraude ali de pelo menos, acho que de 10 a 15% no Minha Casa Minha Vida. É alguns bilhões de reais. Eu estimo que seja de 5 a 8 bilhões de reais de fraude. Então é dinheiro que poderia estar ajudando mais famílias, mais pessoas, mas que eles simplesmente fecham os olhos, eles não querem, porque isso vai mexer em cargo público, vai mexer em algumas coisas e o Brasil tem muito disso. Você pode fazer desde que não me incomode, desde que não atrapalhe a superintendência, a diretoria do meu filho. E quando eu tô falando disso, eu tô falando de dentro da Caixa, tá? A Caixa, aquilo ali é uma tragédia. Me desculpe se alguém que trabalha na Caixa, você é um mero trabalhador. Tô falando já de superintendência e diretoria para cima. Aquilo ali, assim, pouquíssimas pessoas prestam ali, dá para contar nos dedos. Cada um olhando para o seu mesmo, ninguém tá pensando num prol maior. E foi por isso que muito do projeto não deu certo, porque o meu salário comparado com o do pessoal que não queria era muito menor. Então, o meu interesse de fazer funcionar não era para ter um salário, até porque eu nunca tive vontade de trabalhar em ser funcionário público no Brasil, até porque você se limita. Então, você tem um teto ali, cara... E hoje, num mês, eu tiro o que um funcionário público mediano ali, alto escalão, eu tiro no ano. Então, acho que não vem ao caso porque eu não quis, é porque é limitado mesmo, é um negócio que te trava. E a gente estava construindo um sistema para otimizar as vendas de casa do Minha Casa Minha Vida. Só que desde o início foi um projeto muito truncado. Assim, a gente tentava fazer a parte privada com a parte pública, que tem os investimentos lá com o fundo de poupança, né, o fundo de previdência dos funcionários da Caixa. E a gente entregando, fazendo tudo, tentando fazer o máximo. Acesso a sistema era difícil, acesso a dado era muito difícil, eram sistemas muito antigos. Mas... E isso, a Priscila me viu acordando 5h30, 6 horas da manhã e indo parar de trabalhar 11, 11h30, meia-noite, às vezes virando madrugada para trabalhar, para entregar projeto a tempo. E, cara, eles travando cada vez mais, porque chegou num ponto que a gente conseguiu lançar algumas coisas e a gente viu que o processo saiu de 60 dias para 6 dias. Na média. Então, assim, a pessoa aplicava e com 6 dias estava com a chave na mão, desde que já estivesse pronto, né? Que a maioria dos projetos do Minha Casa Minha Vida já estão prontos. E isso fez com que
a gente pudesse reduzir pessoas, funcionários, né, públicos da Caixa, que é alguma coisa que eu acho que não queria acontecer, eu acho que foi um momento de loucura também, acreditar muito que a população brasileira é mais importante do que os funcionários públicos, do que o governo, e o Brasil não funciona assim, os funcionários públicos e o governo é mais importante do que o seu bem-estar, do que a sua moradia. Então, chegou o ponto que me demitiram 4 vezes, porque a gente estava tentando forçar para pegar mais fundos. Eu acho que ia custar para a Caixa quase 10 vezes menos do que fazer internamente, e com uma assertividade muito maior no índice de fraude, porque teria muita automatização e só iria para análise mesmo humana aquilo que o sistema não conseguisse decidir, que seria basicamente 20%, 30% dos casos. Então, agilizaria muito todo o processo. E aí chegou no momento que o presidente dessa empresa privada, que era uma joint venture, me demitiu, só que ele era da parte pública, e aí a parte privada me contratou de volta e ficou nesse vai e vem, tanto que chegava num ponto que eu ia trabalhar com a carteira de trabalho. Então, assim, chegou num ponto que eu estava tão intolerante com a incapacidade, você vê muita gente ruim nesses cargos públicos, muita gente ruim mesmo, muito incapaz. Eles acham que o mundo gira em torno do sistema deles lá de 85, 89, um sistema péssimo. E muito do design que a Caixa usa hoje no aplicativo foi construído por um cara chamado Cristiano, e eu estava junto com ele. E eles simplesmente pegaram, porque eles acham que eles pagaram pelo sistema e utilizaram, e não deram crédito nenhum para o Cristiano, junto com uma outra agência. Só que essa agência faliu também, porque o cara é muito ruim também, mas tem relacionamento bom com esse pessoal público. Então, foi... O que eu falo é que a parte do Minha Casa Minha Vida da Caixa é curva de rio. Tudo que não presta, para lá. Então, assim, cobra comendo cobra, jacaré, é uma luta. Então, assim, é uma luta todos os dias. E aí chegava o ponto que ele vinha falar comigo, eu só colocava a carteira de trabalho para ele. Tipo assim, eu não tenho nada para discutir com você. Eu vou fazer o que precisa ser feito, e precisam ser demitidos 300 funcionários públicos porque eles são fracos, são incapazes, eles não dão conta de fazer isso aqui. E eu acho que nem só isso, né? Eles são desnecessários, né? Vocês foram para criar um processo que ia reduzir completamente a questão de tempo, de burocracia e a necessidade de ter tantas pessoas aloca para outro lugar, cara. Você vê exatamente. O pessoal lá, gente, um monte de gente no Brasil que precisa de agência, já que vai gastar o dinheiro, aloca para onde precisa. Você entendeu?